fazer o pagamento de contribuições em atraso para aumentar a minha renda mensal inicial de aposentadoria? Essa é uma dúvida bastante comum e eu vou responder isso para você hoje. Meu nome é Mayra Lembi, sou advogada previdenciarista e faço parte da equipe do Vitória Neto Advocacia. Então, se você está perto de aposentar ou conhece alguém que está querendo saber quanto aposentar e como fazer para aumentar essa renda mensal inicial, fica aqui até o final que você vai ser totalmente esclarecido sobre o assunto. Pagar as contribuições em atraso ou não é uma dúvida muito comum e a gente recebe bastante essa dúvida aqui no escritório, das pessoas que chegam perto de aposentar e querem saber, como que eu posso fazer para aumentar o valor da minha aposentadoria, né? Então, diferente do que muitos beneficiários do INSS pensam, não basta pagar os recolhimentos em atraso para conseguir levar todo o tempo para a aposentadoria. Antes de explicar, eu vou trazer um caso prático para vocês que aconteceu com uma cliente aqui do escritório. Essa cliente, ela teve um período, foi até meio, inclusive meio, e ela passou um tempo sem contribuir, sem pagar as dias em dia do mês. E aí ela precisava aposentar. E para aposentar, ela já tinha tempo de contribuição, mas precisava de carência. Ela, sem saber como fazer, ela não consultou um advogado, ela foi lá e pagou todas as contribuições que ela tinha em atraso, fez um empréstimo bancário para pagar essas contribuições, achando que esse pagamento iria ajudar ela a aposentar. E aí o que aconteceu? A aposentadoria indeferida, por falta de carência. Então eu vou explicar justamente para vocês por que aconteceu isso e até alertar para vocês não fazerem o pagamento das contribuições sozinhos. Vocês precisam entender como isso vai afetar a sua aposentadoria. Você precisa saber o que você precisa completar para aposentar, para saber se isso vai te ajudar ou não, né? Então vamos lá. Quem pode recolher em atraso? Isso já vai eliminar a maioria das pessoas que estão aqui, para vocês saberem quem pode ou não fazer esses recolhimentos. E vamos lá, só os segurados que são contribuintes individuais e os segurados facultativos têm a oportunidade de contribuir em atraso. Por quê? Porque essas pessoas são as pessoas responsáveis pelo próprio recolhimento. Então, é justificável que elas passem um tempo sem contribuir. Né? No caso dos segurados empregados, não. A responsabilidade do recolhimento é do empregador. Então, não existe a possibilidade de fazer esse recolhimento, né, em atraso. Caso você seja empregado e o seu patrão, seu empregador, né, não fazer os recolhimentos em dia, isso vai ser problema da Justiça do Trabalho e do INSS. Mas você vai ter direito ao seu tempo de contribuição em carência, mesmo após, né, reclamação trabalhista, mesmo após a ação judicial. Então você não precisa se preocupar em relação a isso, as contribuições em atraso. Então quem tem direito de fazer essas contribuições, pagar essas contribuições, apenas os segurados contribuintes individuais e os que são facultativos. Então vamos lá. Quem são os segurados facultativos? Vocês precisam saber, né? Os segurados facultativos são todas as pessoas acima de 16 anos, sem renda própria, que querem contribuir para a Previdência Social por livre e espontânea vontade. Então se você não exerce atividade remunerada, você não é obrigado a contribuir para a Previdência Social, certo? Se você mesmo assim quer contribuir, você é um segurado facultativo. Então se você for um segurado facultativo, você tem direito de fazer esse recolhimento em atraso. Mas aí você precisa se atentar para as pessoas que contribuem, né, na verdade, de forma facultativa, ela tem os direitos, os benefícios da Previdência Social, que são o auxílio acidente, o auxílio doença, o auxílio inclusão, os beneficiários, salário maternidade, enfim. Os benefícios da Previdência Social, o segurado facultativo tem direito. Em regra, a alíquota de contribuição dos salários dos segurados facultativos é de 20%, mas ele também pode se enquadrar como facultativo de baixa renda ou escolher a alíquota de 11% para fazer o pagamento, né? Enfim, se você contribuir com a alíquota de 20%, como eu já falei, você pode fazer a contribuição entre um salário mínimo e entre o teto do INSS. Porém, se você pagar a contribuição com a alíquota, né, com essa alíquota de 11%, que é só de um salário mínimo, só dá direito para você a aposentadoria no valor de um salário mínimo por mês. Certo? Agora voltando ao assunto, então, do pagamento das contribuições em atraso. E o segurado facultativo, ele pode fazer esse recolhimento em atraso de qualquer período? A resposta para isso é não. A lei impõe um limite para essas contribuições. E para o segurado facultativo, o período máximo, né, o atraso máximo de contribuição é de 6 meses. Então você só pode fazer a contribuição, pagamento de contribuição em atraso de 6 meses, tá bom? E o segurado facultativo só pode recolher em atraso se a primeira contribuição tiver sido em dia e dentro do período da qualidade de segurado. Então você precisa se observar as suas contribuições para não perder dinheiro. Porque a partir do momento que você paga o INSS e esse pagamento é devido, eles não vão te restituir esse valor, né? Então se você paga errado, você perde dinheiro. Por isso que eu falo, bato tanto na tecla, né, de você procurar um advogado especialista, alguém que pode te ajudar nesse caminho, para você não perder dinheiro, né? Porque é muito comum de acontecer. A gente trabalha com isso todo dia, é o que a gente mais vê. Segurados perdendo dinheiro porque não entendem, né, como fazer esse processo, não entendem a lei. Então procure um advogado para te ajudar. Já os contribuintes individuais, que são conhecidos como os autônomos, que são profissionais que exercem atividades remuneradas por conta própria, que não tem regra, né, um chefe, eles também fazem as suas contribuições de 3 formas, é o MEI, né, o de alíquota de 11% e a de 20%, as mesmas regras do segurado facultativo. E o MEI, ele pode recolher de qualquer período. Pro MEI é diferente do segurado facultativo. O segurado facultativo, ele contribui porque ele quer contribuir, certo? Ele não exerce atividade remunerada. O MEI não. O MEI não, contribuinte individual, ele é um contribuinte obrigatório. Ele precisa contribuir para a Previdência Social, certo? Então, se ele deixa de contribuir por um determinado período, dependendo do período, você vai precisar comprovar a atividade. Então, não é só fazer o recolhimento. Você vai precisar, dependendo do período, né, fazer essa comprovação. E tô falando isso para que você não vá lá no site, né, e baixe direto as linhas de pagamento desse recolhimento em atraso. Não faça isso para você não perder dinheiro. Você precisa primeiro saber se você tem direito a esse recolhimento. Então, quando é que eu vou ter que comprovar a atividade? Quando é que eu vou ter que demonstrar que estava efetivamente exercendo algum trabalho? Quando o atraso dos recolhimentos for maior que 5 anos, você vai precisar fazer essa comprovação. Quando for menor que 5 anos, não. Você pode fazer esse pagamento das guias. Mas quando for maior que 5 anos, você vai precisar comprovar a atividade que exercia, né? Quando o atraso for menor que 5 anos, mas você nunca contribuiu para o INSS como contribuinte individual. Então, imagine que você sempre foi um empregado. E aí você quer fazer a contribuição em atraso, mas você nunca contribuiu como individual. Mesmo que o atraso seja com menos de 5 anos, você vai precisar comprovar a sua atividade. E quando o atraso dos recolhimentos for menor que 5 anos, você quer pagar em atraso no período anterior ao primeiro recolhimento individual. Então, se for, essa informação você precisa comprovar. Vai precisar demonstrar que estava, né? E caso você não consiga comprovar, você consequentemente não conseguirá recolher em atraso, né? Por isso que eu mencionei pra você. Não basta só imprimir as guias de recolhimento. Você precisa fazer a comprovação e precisa saber se você tem direito, se você pode fazer esse pagamento, né? E o que eu posso entregar pro INSS para comprovar essa atividade, essa contribuição, né, de contribuinte individual? Eu vou usar um exemplo pra você, que eu acho mais fácil você entender através de exemplo, né? Vamos lá, um pintor. Um pintor, ele trabalhou muito tempo como pintor, só que ele não contribuiu para o INSS. E aí ele procura a gente e fala assim, poxa, eu queria contribuir para o INSS, porque eu preciso desse tempo para aposentar. O que a gente vai juntar de comprovação para o INSS?
divulgação do trabalho dele, contratos firmados, comprovantes de pagamento que foram feitos para ele desse exercício, né? Microfichas de recolhimento que constam. Enfim, você precisa comprovar o pagamento do serviço prestado e claramente o serviço que foi prestado, né? Então tem muitas coisas que podem comprovar. Claramente o advogado vai saber direcionar os documentos necessários para o tipo de profissão que você exerce, para o tipo, enfim. Então procure um advogado para te ajudar. Então eu falo isso, né? Mas é porque é muito importante. Então esse pintor, ele pode provar de várias formas que ele exerceu essa atividade remunerada e não contribuiu para a Previdência Social. Então, tendo essa documentação em mão, você consegue averbar o seu tempo por meio do INSS, certo? Então vamos lá, eu vou fazer um resumo para vocês de quem pode e quem não pode fazer esse recolhimento em atraso. Se eu sou cliente devedor, se eu sou um segurado devedor do INSS, eu preciso pensar em duas coisas. Exerceu atividade remunerada, não contribuiu na época, certo? Vamos lá. Não precisa de carência, por que eu falo isso de carência, que é muito importante. As contribuições, não são todas as contribuições em atraso que são consideradas como carência, né? Você precisa procurar um advogado que vai te informar se esse pagamento vai ou não contar como carência. Então, se você é um segurado e precisa apenas de carência, não faça essas contribuições em atraso antes de fazer nenhuma verificação se isso vai ou não contar como carência. Agora, se você quer aumentar, por exemplo, a sua média salarial, esse tipo de contribuição, ele pode te ajudar a aumentar o seu tipo de contribuição, por exemplo, para se enquadrar em uma das regras de transição da aposentadoria, ou para aumentar a sua renda mensal inicial, né, que vai afetar diretamente o valor do seu benefício. Isso pode te ajudar? Pode, mas não são todos os casos que ajudam. Você precisa fazer um cálculo, não adianta, né? É muito perigoso fazer isso por conta própria. Por dois motivos, né? Eu já falei, vou repetir. Pode ser que não conte, né? Não sirva para o que você precisa realmente de aposentadoria. Pode ser que você invista um valor muito alto para contribuir, né? Para pagar esses recolhimentos em atraso. E isso não afete, não te ajude na sua aposentadoria. Então não vale a pena. Então você precisa realmente fazer esse balanço, né? E esse balanço vai ser feito claramente por um especialista. Então vamos lá. E outra coisa, você precisa comprovar, não é em todo caso que você precisa comprovar, não é. Mas caso você precise comprovar, não é certo que esse período vai ser averbado pelo INSS, né? O INSS vai passar pelo procedimento deles, para analisar o procedimento deles, enfim. Então você precisa realmente ter essas opções, né? Entender essas suas opções para saber se vale a pena ou não, certo? Então, o pagamento em atraso pode te ajudar a aumentar essa renda salarial? Pode te ajudar, com certeza. Um segurado, por exemplo, que passou, tem 3 anos de contribuição em atraso, certo? Esse segurado, ele pode fazer esse pagamento dessas contribuições e aumentar tanto o seu tempo de contribuição, né? Eu não vou nem falar de carência aqui. Tanto aumentar o seu tempo de contribuição para conseguir se enquadrar em uma das regras de transição, como aumentar a sua renda mensal inicial. Mas como assim aumenta? Esse período que você vai pagar, ele vai integrar o cálculo do salário de benefício. Ele vai integrar o cálculo da sua renda mensal inicial, quanto você vai receber. Então isso pode realmente te ajudar a aumentar a sua aposentadoria. Então procure um advogado especialista para fazer esse cálculo para você. Nós aqui estamos acostumados a fazer esse tipo de cálculo, mas existem diversos profissionais que vão saber fazer esse cálculo de investimento, né? Porque você está dando uma contribuição em atraso, você faz um investimento. E dependendo do valor, quando é mais de 5 anos, você vai pagar só suas contribuições, você ainda paga juros e multa por esse atraso. Então realmente é um valor que é investido. Mas em muitos casos, na maioria dos casos, esse valor ele é recuperado em coisa de 2 anos do recebimento de aposentadoria. Então você precisa fazer um cálculo para ver se isso vai te ajudar ou não. Então a pergunta é, eu posso fazer a contribuição em atraso para aumentar o valor da minha renda mensal inicial? Depende. Você precisa consultar um advogado. Mas na maioria dos casos, você consegue sim aumentar o valor da sua renda mensal inicial. E o valor que você investir, né, para pagar essas contribuições em atraso vai ser rapidamente recuperado. Ainda mais pensando no valor a mais que você vai receber de aposentadoria. Então procure um advogado especialista para te ajudar a fazer as contribuições em atraso e a aumentar a sua renda mensal inicial de forma correta e não lhe traga prejuízos.